Meus amados irmãos, próximo sábado, eu quero uma reunião com toda a igreja. Se você tiver condições, venha. Eu quero apresentar a proposta do ano sobre os eventos da igreja, os trabalhos da igreja, escola dominical, funcionamento de escola dominical, horário de feira, de evangelização na feira, culto da manhã, café da manhã, algumas coisas assim. Durante a semana, eu vou mandar mais ou menos um projeto, mas é para você opinar se fica bom ou se não fica. Então, próximo sábado, eu gostaria de a igreja toda aqui conosco, às 19 horas. Depois, para a gente não ir embora de estômago vazio, a gente toma um caldo por aí, não é isso? Eu pensei na ceia hoje, eu não vou pregar do púlpito. Eu creio que na ceia, Jesus preparou uma ceia em uma mesa. E ali ele com os discípulos, com os apóstolos, ele olhou aquele grupo de servos teus, discípulos teus, companheiros de ministério, e então ele terminou a reunião e instituiu a ceia. Como é isso? Aqui a gente tem aí a imagem de um cálice, o cálice representando o sangue de Jesus. Tem aí um cordeiro, que o cordeiro antes de Cristo, durante todo o tempo antes de Cristo, desde a saída do povo do Egito, a libertação, teve o cordeiro pascal e tinha também os pães asmos. A Páscoa e a Santa Ceia, a Páscoa acontecia todos os anos, e a Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo chegava e tinha o sangue no umbral da casa, o anjo passava por cima e não feria o primogênito. Isso no dia da libertação. Então, a Páscoa significa libertação da escravidão do Egito com sangue de animais. A Páscoa, então, era com sangue de animais. A Santa Ceia, libertação do pecado no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que domina, é o predominante, e sem ele não há salvação. Como a gente fala de cordeiro, é entendido que Jesus tenha, naquela noite que ele ceiou, ele participou da Páscoa, que era um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito, e participando daquele momento, ele imediatamente instituiu a ceia. Ou seja, então, é uma transição imediata. Uma Páscoa e uma ceia na mesma mesa. Nós celebramos todos os primeiros domingos, ou o segundo domingo, ou um domingo por mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Mas aquela ceia foi celebrada imediatamente à participação de Jesus como o Cordeiro Divino vindo para nos salvar. João 1, 35 e 36 nos dá a ideia do Cordeiro de Deus e diz, no dia seguinte, estava João outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Então, Jesus apontado, anotado e credenciado como o Cordeiro de Deus. Aqui nós encontramos uma mesa de reunião, de alimentação, e daí para frente nós vamos pensar na celebração da Páscoa. Tem a celebração anual. Depois do pessoal sair do Egito, a cada ano se celebrava a Páscoa. Era um ritual instituído por ocasião em que os hebreus foram libertos da escravidão. Tinha determinado mês do ano que eles celebravam a Páscoa.
E cada ano os judeus relembravam, memorizavam, e eles, na celebração da Páscoa, eles lembravam, usavam ervas amargas, porque não foi uma coisa fácil, eles usavam ervas amargas e lembrava e memorizava aquele dia de felicidade que Deus conduziu eles para uma terra nova, distante, mas a terra deles mesmos. Então os judeus celebravam ano em ano, memorizando, lembrando da libertação que Deus tinha concedido. Êxodo 12, de 1 a 14, nos dá a ideia principal aí sobre a Páscoa, a celebração e a libertação. Então, hoje eu não vou fazer uma mensagem sobre a Santa Ceia, mas vou fazer uma reflexão assim, para a gente sentir mais ou menos o drama da crucificação de Cristo e a felicidade de quem coloca a sua vida na sua confiança de salvação. Então, nós temos aí algumas orientações bíblicas sobre a Santa Ceia, que era uma substituição. Um cordeiro morria, e morria quando você pecava, você chegava lá, matava o cordeiro, o sangue daquele cordeiro te oferecia libertação, mas isso por aquele pecado e não uma libertação plena. O cordeiro animal era oferecido muitas e muitas e muitas vezes, e isso plenamente não lhe dava o perdão completo. O pecado continuava sempre numa maneira condenatória. Jesus, o Cordeiro Divino, ele é oferecido uma vez para todo sempre, oferecendo pleno perdão, perdão a pecadores, em sua proposta de salvação, o aceitam como seu Salvador. Ele morreu por mim e por você. Então, a Páscoa, Deus instituiu. Isso significa passar por cima. E leremos, então, Êxodo 12, de 1 a 14. Eu não vou convidar os irmãos para lerem comigo alternativamente, porque quando eu leio aqui, e as pessoas estão nos assistindo nas redes sociais, só percebem a minha leitura por causa do microfone, não percebem a sua. E aí quem está lá na casa não sabe o que foi lido, porque eu leio um versículo e o outro vocês leem outro, por isso eu não vou convidar. Mas se quiserem ler comigo, não tem problema nenhum, podem ler juntamente comigo o texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque nesse versículo eu tenho aqui uma ideia de alerta a todas as pessoas a se prepararem para o dia da chamada final. Aqui, nesse versículo, era no dia 10, específico, marcado dia e hora. As pessoas sabiam, tinham certeza. A nossa chamada final precisa de preparar sempre, mas nós não sabemos o dia nem a hora. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis o quanto bastem para cada um. Aqui outra paradinha. A sua família tem prioridade. Era para convidar. A família tinha a prioridade, mas podia convidar a família do vizinho. A minha família, no meu ensinamento cristão, na minha vida cristã, na minha orientação, está na prioridade, mas eu devo também
estender esse ensino a outras pessoas. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aqui eu vou pensar, Jesus foi o cordeiro sem defeito. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Uma outra palavrinha aí, aqui eu tenho dia e hora mais ou menos, crepúsculo da tarde. Eu tenho aqui obediência, fé, e assim ainda é hoje. Só que nós não vamos esperar que Jesus volte no crepúsculo da tarde. Ele pode voltar agora, daqui a pouco, a qualquer dia, a qualquer hora. Então nós temos que estar preparados em todo o tempo. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que eu comerem. Aqui eu vejo que tem um sangue, que é o sangue que vai identificar qual é a família que está obedecendo aquela ordem que Moisés deu, aquele ensinamento: vocês se preparem para tal dia e para tal hora, então vocês coloquem o sangue na ombreira. É claro, seria visível ao punidor, o anjo que vinha para punir, ele estaria vendo esse sangue e ele passaria por cima. Ele identificaria que naquela casa tinha uma família obediente a Deus e coberta pelo sangue do cordeiro. Páscoa é passar por cima. O anjo chegava naquela casa e ele via o sangue e ele passava por cima e ele não aplicava a punição. Isso na família que obedecesse, que cresce e fizesse isso aí. É claro que Deus conhece qual é a família obediente, mas era uma questão de insistir na obediência das pessoas. E era uma outra questão também de quem não obedeceu, olhar e ver que quem obedeceu não foi punido. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Em tempo futuro, Jesus declararia e se ofereceria como o pão. Aqui tem um pão asmo, sem fermento. Jesus era o pão sem mistura que ia se oferecer para ser o pão da vida. Versículo 9 e 10. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e a Páscoa do Senhor. Eles estariam preparados para o dia anunciado com precisão. Dia, 14º dia, crepúsculo da tarde, porque naquela noite o anjo passaria ali, iria punir a família que não tivesse obedecido. Hoje nós vivemos preparados, mas não sabemos o dia nem a hora da chamada final. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Dois povos ouvindo a mesma mensagem, porque Moisés, enquanto o faraó não libertou o povo, ele estava anunciando: olha, se você não obedecer, se você não libertar, então Moisés estava anunciando. Os dois povos sabiam da mensagem, mas só que os egípcios não acreditaram.
E os hebreus creram e obedeceram. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aí tem uma expressão que Deus, é claro, que Ele está vendo em todo o tempo, mas Ele está conversando com homens, com pessoas que precisam de uma linguagem mais acessível ao homem. Então Ele fala, quando eu vir, Deus já sabia a pessoa que ia crer, que ia obedecer, mas Ele exige. Muitas vezes Deus nos faz exigências, não é para que a gente seja salvo pelas obras, mas para que a gente seja obediente. Então Deus está tratando com o povo linguagem fácil de entender. Deus conhece o coração, mas exige coisas que o homem faça. Na volta de Cristo, na ressurreição, não precisará de alguém que coloque o sangue do Cristo no túmulo para ser reconhecido como obediente. Isso fica claro? Não precisa colocar o sangue de Cristo lá no túmulo. Coloque hoje no seu coração, na sua mente, no seu viver. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Bonito, né? Um dia por memorial. Vocês celebrarão a vitória. A gente precisa celebrar a vitória. A gente precisa lembrar do que Deus fez, porque sem a ação divina, aquela gente não conseguiria sair dali, porque aquela gente saiu e sofreu por muito tempo no deserto. Como é que eles iam preparar pão no deserto, se Deus não concedesse? Então, a cada dia, Deus nos dá um pão, mas aqui tem a solenidade da celebração, e é o que nós celebramos quando participamos da mesa do Senhor. Nós celebramos a vitória de Cristo e a nossa vitória nele. A libertação do povo hebreu deveria ser lembrada. A nossa libertação em Cristo não pode ser esquecida, e é o que veremos de hora em diante, daqui para frente. A questão da Santa Ceia, essa transição. A Santa Ceia é a mesa do Senhor Jesus, um ato de sua graça divina, instituída por Ele, em favor dos salvos nele. É tudo nele. Eu vejo algumas igrejas aí que são grandes e empolgadas no serviço, trabalham demais, crescem, mas não têm a salvação em Cristo. Aplicam a salvação em obras. E eles fazem obras e mais obras e mais obras para serem salvos. É diferente de quem é salvo em Cristo, que a gente faz obras porque é salvo em Cristo. Então, Cristo é o ponto único e exclusivo para a salvação. Nós temos aí alguns símbolos, e a Santa Ceia, instituída por Cristo, é uma substituição da Páscoa. Na Páscoa se oferecia um cordeiro, e na Santa Ceia Jesus se ofereceu. Vamos recordar um pouquinho aquela caminhada de Jesus até o cenáculo. Ele está indo para Jerusalém, e ele sabia que ele ia ser sacrificado. E ele fala para os discípulos: vocês vão ali na cidade, encontram um homem, procurem por ele onde será celebrada a ceia, e ele te mostrará um cenáculo mobilado. Então Jesus conhecia, Jesus era dono daquelas estruturas, Jesus é dono da natureza, conhece. Então eles foram
e prepararam. E é nessa mesa que eles estão lá, participando daquela celebração da ceia, que memorizava a saída do Egito. Então Jesus está com aqueles discípulos, aqueles apóstolos, à mesa, e ele participa. Eu quero entender que ele tem ali sacrificado um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, porque era a instrução, sem defeito. E participando, meus irmãos, daquela mesa, sentado naquela mesa, com os discípulos, e ele olhando para si, e olhando para o carneiro assado, ele agora participa daquela mesa, e termina da participação da Páscoa, e parte para a celebração, para a instituição da ceia. A Páscoa simbolizava a libertação do povo do Egito, do povo da escravidão lá no Egito. Então, a libertação física e temporária. Uma transição aguardando os eventos da graça divina que atuariam de uma vez para sempre, ou seja, em Cristo. A Páscoa era repetida, o carneiro morria, o cordeiro, o cabrito morria. A cada pecado que você cometia, que você queria se apresentar como liberto desse pecado, você tinha que matar um cordeiro. O cordeiro era o seu sacrifício. E Jesus vai e liberta todos os cordeiros do pasto ali, da criação, e ele se oferece como o Cordeiro Supremo e Eterno. A Santa Ceia substitui Cristo às celebrações que matavam um cordeiro em Cristo. Você pode pensar nisso? Jesus assim numa mesa com os discípulos, talvez os discípulos não tivessem entendido isso ainda, e ele falando que ele participando daquela ceia, daquela mesa, com sacrifício de ovelhas ou de cordeiro, e os discípulos talvez sem entenderem o que significava aquilo, participando, lembrando do tempo da libertação do povo do Egito, mas celebrando aquele memorial antigo. Então Jesus implantou uma celebração da vida salva em Cristo, com memorização do seu sacrifício vicário. Agora, eu vejo que a base da sustentação de nossa vida física é a morte de outros. Você já imaginou isso? Que a gente só vive porque outros morrem? Nunca pensou nisso? Pois olha, pode pensar e pode dizer que é verdade. A gente só vive porque outros morrem. Morre a vaca, morre o frango, morre o porco, morre o peixe, morre o arroz, morre o feijão, o tomate e outros. E a nossa vida, a base da nossa vida espiritual é a morte de Cristo. Só somos salvos porque Ele morreu para termos vida nele. Então nele nós temos vida. A nossa vida física depende da morte de animais e vegetais e outras alguma coisa. Mas a vida espiritual, sem a morte de Cristo, instalada em nossa vida como vivência cristã, nós não temos salvação. Cristo é a base da nossa inclusão na vida espiritual. Se a morte dos animais nos oferece vida física, a morte de Cristo nos oferece vida espiritual. Mateus 26, de 26 a 30, informa que Cristo emana para os salvos a sustentação real para a vivência nele. Sem Ele não teremos vivência espiritual. Somos uns falidos. No versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus
o pão. Olha que mesa linda. Olha, abençoando, olha aí, às vezes a gente não lembra sempre de abençoar. Eu vejo tantas pessoas que chegam à mesa, já vi muitas pessoas que chegam à mesa, a mesa servida já vai pá, 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 pá. Eu fico pensando, falta de conhecimento, da gratidão a Deus em oferecer. Não é obrigado a agradecer, não é obrigado. Você pode viver sem gratidão, sem problema nenhum. Mas uma gratidão, a falar com Deus, Deus, eu te agradeço por esse alimento. Tu és bom, cheio de misericórdia, a cada dia me oferece esse alimento. Jesus abençoou, Jesus agradeceu aquela mesa, aquele pão, ele abençoou. Então Jesus abençoou o pão que nos alimenta espiritualmente. Naquele pão, nesse simbolismo, em Cristo nós somos abençoados até hoje. Jesus partiu o pão. Ah, que maravilha, Jesus partiu o pão, Ele mesmo, Ele partiu esse pão. E deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Alguém tem que servir. Ele partiu, Ele abençoou, Ele deu, e alguém tem que servir. No versículo 27, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças ao Deus, discípulos, dizendo, bebei dele todos. Aqui eu encontro a lei da graça e da oferta. Jesus é a oferta, e com graça Ele oferece a sua vida, que é o sangue, àqueles discípulos e a nós. Versículo 28, por isso, porque é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A salvação se estabelece em o sangue de Jesus que lava, que purifica, que nos dá uma visão nova, um visual novo. Você já viu alguma pessoa que trabalhou numa oficina e vem cheia de graxa e de sujeira e depois chega na casa, toma aquele banho, põe aquela outra roupa? A mudança do visual, o sangue de Jesus Cristo na nossa vida muda o nosso visual. A salvação se estabelece no sangue, a remissão de pecado. Então, somos perdoados através do sangue de Jesus Cristo. A salvação é um favor a muitos, não é um favor a todos, porque nem todos querem se envolver com a graça divina. Você pode imaginar, hoje eu conversava com um irmão, não lembro qual, e eu falei, olha, a salvação é assim. A fonte, você está com muita sede, e enxerga uma fonte de água aí a 200 metros, mas está com preguiça de ir lá, e morre de sede aqui a 200 metros daquela fonte cristalina. Olha, a salvação é Cristo disponível, mas a gente precisa ir onde está Cristo para receber a salvação. Então, a salvação é um favor a muitos. É a maravilhosa graça que Deus vai olhar para o pecador através de Jesus Cristo e falar assim, esse creu no meu Filho, que eu enviei lá para dar instrução sobre salvação, esse creu, esse eu ofereço a minha misericórdia e o meu perdão. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O homem pecador deveria morrer pelo seu pecado. Isso mesmo. Eu tinha que pagar o meu pecado, estendido numa cruz, porque eu sou pecador. Eu sou desobediente.
Então, o homem pecador, ele devia morrer pelo seu pecado. Jesus morreu em favor, diz aí o texto, em favor. O pecador não foi para a cruz, mas Jesus foi em seu lugar. Você já tinha pensado nisso? É claro que na igreja presbiteriana se ensina muito sobre isso, mas às vezes tem texto um pouco difícil. Derramado em favor de vós. O que é derramado em favor de vós? Derramado o sangue para que você não morresse, para que você não derramasse o seu. Então Jesus fez isso por mim e por você, quando nós cremos nele. Digo-vos que, desta hora em diante, que palavra, Jesus está com os discípulos aqui na mesa, e ele põe uma palavra assim, eu digo-vos que desta hora em diante, e ele vai dizer o que é uma palavra de ordem. Ministerial, o ministério de Jesus, encerrava-se ali, estava consumado, mas estava concluído aquele ministério. E ele então informa para os discípulos que eu não vou beber mais desse fruto da videira com vocês até aquele dia. O que é o fruto da videira? O fruto da videira é alguma coisa que nós usamos aqui, terreal, para os que permanecem aqui neste mundo terreal. Para que nós usamos o fruto da videira? O suco? É porque nós estamos ainda numa vida terreal, nós precisamos de, assim como precisamos do suco, nós precisamos de outros tipos de alimento, mas aqui Jesus está falando assim, que esse sangue simboliza, esse suco simboliza o meu sangue, e é para os que permanecem aqui. A nossa permanência aqui vai sempre requerer desse suco da videira, olhando no dia da Santa Ceia, olhando para ele e lembrando que Cristo derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. É um elemento físico, terreal e de duração perecível. Jesus sairia dessa necessidade e entraria nas realidades celestiais e eternas. Porque ele falou assim, eu não beberei mais desse fruto da videira. Com vocês, não. Eu não preciso mais, daqui para frente, desse fruto da videira, porque daqui para frente eu estarei terminando o meu ministério e sendo conduzido aos céus. Eu vou subir aos céus e ele não precisa ser conduzido, porque ele subiu sozinho, os anjos, os discípulos e outros viram ele subindo sozinho. Daí, coisa maravilhosa. Olha, vocês vão ainda precisar desse suco da videira, mas eu não. Agora nós vamos participar de uma ceia nova nas regiões celestiais. Então, o suco da videira representa elementos temporais. Não beberei deste fruto da videira. Fruto da videira é símbolo do sangue remidor, fortalece espiritualmente servos de Cristo enquanto vivem por aqui. Nós dependemos espiritualmente desse suco da videira na representação do sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos ter entendimento disso. Para que a gente participe da ceia, foi necessário que Cristo morresse, para que a gente não tivesse que morrer para ter a nossa salvação. Ele morreu por nós. Mas esse suco da videira ainda, elementos temporais. E aí ele conclui, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Você acredita nisso? Muito. Olha, até aquele dia. Sabe de uma coisa? Eu me lembro agora da celebração da Páscoa, da saída do Egito, no dia, 14º dia, no crepúsculo da tarde. Só que agora Jesus não fala no tal dia, nem tal hora. Ele fala até aquele dia. Então, até aquele dia, nós precisamos ter
de aguardar. E esse até aquele dia é a esperança, é a certeza, é a convicção dos salvos, a certeza da volta de Cristo. Ele voltará. Eu gosto quando a gente prega sobre a ressurreição e Jesus sai do túmulo e deixa um lenço dobrado. Na região, naquela época, o mordomo tinha os seus, o patrão tinha o seu almoço, sua janta, sua refeição, e tinha o lenço. Era costume da época. E quando o patrão levantava da mesa, com plano de voltar, ele deixava o lenço dobrado. Mas se ele amassasse o lenço, aquelas pessoas que cuidavam da alimentação podiam recolher a mesa, porque ele não voltava. Ele amassava o lenço, jogava aqui, as pessoas recolhiam a mesa, porque ele não ia voltar. Ele deixava o lenço dobrado, o guardanapo, vamos facilitar a nossa compreensão. Os mordomos não recolhiam a mesa, porque ele voltaria. Sabe que quando Jesus saiu, o lenço ficou dobrado? E você já leu muitas vezes isso. O lenço ficou dobrado. Aqui esse versículo nos dá a ideia, hei de beber, a participação da perfeita mesa na eternidade. Nada de dúvida. E ele fala assim, convosco no reino do meu Pai, no reino do Pai. É a plena comunhão dos salvos com Jesus Cristo, com Deus eterno, com o Espírito Santo e com todo o corpo angelical. Isso são as disposições eternas. Versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Uma ideia de que as imposições do mundo não podem atrapalhar a nossa vivência no reino de Deus. E a gente a cada dia tem, às vezes, uma condição nova de desafios e muitas vezes as pessoas querem desanimar. Você já viu isso? Vai desanimar porque, não aguento mais isso. Então, todo dia tem algum evento novo na nossa vida para nos deixar com o coração machucado, angustiado. Mas Jesus está aqui disponível para dentro de poucas horas, na sequência, ele ir para a cruz, mas isso não impede que ele cante um hino. Jesus instituiu a Santa Ceia. Nesse versículo 30, nós temos aí uma ideia de nada pode atrapalhar a nossa vivência do reino. E Jesus, mesmo com essas imposições que o mundo lhe oferecia, ele instituiu a Santa Ceia e participou da Santa Ceia e afirmou que a segurança dos salvos e prometeu a celebração no céu. Você já viu que coisa maravilhosa celebrar no céu? Nós celebramos hoje aqui em poucas pessoas e vai ser maravilhoso, é maravilhoso isso. Agora imagina hoje, nesse horário assim, deve ter quantas igrejas celebrando Jesus Cristo, celebrando a Santa Ceia, em quantos lugares. Agora pensa esse povo todo, desde o tempo da salvação, pela fé no Messias, e até o último dia, quantas pessoas, quantos anjos, que tamanho não será essa celebração da ceia no céu? Pensa nisso. Você vai participar de uma mesa, não com 30, 40 ou 50 pessoas, ou 1000 pessoas, mas milhares e milhares, milhões e milhões de salvos redimidos do sangue de Jesus, que em todos os tempos foram colocar à sua disposição a fé em Cristo Jesus. Então Jesus cantou um hino e saiu e entregou-se ao sacrifício. Hoje, após a participação da Santa Ceia, nós cantaremos um hino. E já está escalado, o hino já está marcado, é maravilhosa graça.
Mateus 26, de 26 a 30, a instituição da Santa Ceia. Grandes ensinos, Jesus na Santa Ceia. Tomar, assumir a responsabilidade. Ele abençoou a participação da gratidão e oração. Ele reparte, praticar da interação, e a do doar é a prática do amor. Aqui nós encontramos plena comunhão, que é o propósito principal da Santa Ceia. Eu e você, no participar da ceia, nós temos que lembrar que nós temos de comunhão uns com os outros e com Deus. Mas temos símbolos também. O pão, fisicamente, sem pão a pessoa morre. Espiritualmente, sem alimentar-se de Cristo, a pessoa não alcança o céu. E ele falou em João: sem mim, nada podeis fazer. Tem o cálice também, na Santa Ceia. Fisicamente, sem o sangue, a pessoa morre. Espiritualmente, o sangue de Cristo é a manutenção da vida espiritual. Mas Jesus também tem uns compromissos ali naquela mesa, um compromisso aos redimidos. E ele tem uma agenda. A despedida de sua missão terreal, presencial, muito embora tenha a instalação da grande comissão ainda após a sua ressurreição, mas a agenda física estava completando ali, logo após a sua morte. A promessa de sua volta, Mateus 26, 29. Desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. A declaração de segurança dos salvos nele. Mas nós vamos dar uma olhadinha também, Lucas 22, de 20 e 21. Semelhante modo, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Lembra outra vez que o evangelista Lucas, ele fala em favor de muitos? Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Aqui nesse ponto, Lucas mostra um desconforto na vida cristã, na vida da mesa, na vida da comunhão, na vida da igreja. Em todo tempo, por mais que alguém se purifique, se santifique, se consagre, sempre vai ter alguém que vai dar um desconforto na vida da pessoa. E ele diz: a mão do traidor está comigo à mesa. Na decisão, na ocasião da mesa do Senhor, a gente percebe a transparência do olhar de Cristo. Ele olha e enxerga tudo. Ele enxergou antes de Judas se apresentar como traidor, ele já sabia: o traidor está aqui comigo à mesa. E ele sabe a postura incoerente do falso companheiro de ministério. Judas era um companheiro de ministério. E aqui é um perigo muito grande. A gente tem que ser companheiro de ministério, mas companheiro coerente com o serviço do reino, não incoerente como foi Judas. E Cristo enxerga os intentos malignos do coração. Conhece os pensamentos nocivos do indivíduo. Esse olhar conhecedor de Jesus faz perceber que Jesus não se engana com a simulação adorativa. A adoração tem que ser fiel, verdadeira, do coração, do conhecimento, da sinceridade. Ele pode tratar com rigor os falsos profetas. Eu tenho medo de falso profeta e luto para não ser um dia nunca taxado de falso profeta. Mas o que dá para se entender é que ninguém é obrigado a ser um discípulo, mas se for, precisa ser fiel. Jesus foi severo consigo mesmo, a ponto de falar assim: eu não vou me arredar da cruz. E se mostra severo com quem propõe ser seu servo.
Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta simular ser servo de Cristo, achar bonito que é servo, e não obedecer, não ser obediente. Precisa seguir com fidelidade. Sentar-se à mesa do Senhor é muita responsabilidade. Sentar-se à mesa do Senhor é usufruir dos benefícios da graça salvadora. Logo, logo, nós estaremos aqui à mesa, instituída por Cristo, com responsabilidade, com sinceridade, mas usufruindo também desses benefícios da graça a nosso favor. Mas vamos dar uma olhadinha o que Paulo fala aos participantes da mesa do Senhor. Eu podia fazer algumas perguntas. Quem pode participar? Como participar? O sentimento profundo da graça do indivíduo na participação da Santa Ceia. E quais os critérios severos que devem ser observados aos participantes da ceia? Não é uma mesa de bar, é uma mesa da graça. Então, a gente pode observar também a felicidade de segurança dos santos, explícita na mesa da ceia. E qual é a finalidade da participação? Edificação espiritual. No participar da ceia, eu estou me edificando espiritualmente com o pão representado como o corpo de Cristo e o cálice representando o seu sangue. Eu estou trazendo à memória o sacrifício de Cristo e estou fazendo a proclamação do seu poder de salvar. Eu quero ler 1 Coríntios 11, 17 a 29 e vou fazendo algumas considerações. Nisto, porém, que eu vos prescrevo, mas não os louvo, porquanto vos juntais não para melhor, e sim para pior. O que é que Paulo estava vendo na ceia, naquela região? Confusão. E nós não podemos ter confusão na participação da ceia. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua parte, a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Fome? A ceia não é para encher a barriga. Essa ceia memorativa não é para encher a barriga. A ceia que a gente vai se alimentar para encher é aquela que a gente faz ali no salão. Mas Paulo está reclamando que tem até gente que se embriaga. Tinha o vinho e as pessoas se embriagavam. Participação banal e não reverente. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvo? Nisto, certamente, não os louvo. Na sequência do texto, veremos que Paulo vai usar os mesmos verbos que já foram usados por Cristo: tomar, abençoar, partir e doar. Porque eu recebi do Senhor o que recebo também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha aí o desconforto que Paulo observa lá na mesa da instituição da ceia. Na noite que foi traído, tomou o pão, olha o verbo tomar aí. Participação mútua, recebo e entrego. E tendo dado graças, olha os verbos, dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo,
que é dado por vós, fazei isso sempre em memória de mim. As leis da gratidão e da proclamação precisam estar presentes na Santa Ceia. Participação e proclamação. Quando eu proclamo, quando eu participo da ceia, eu tenho que proclamar também que Jesus voltará. Eu tenho que proclamar, não é apenas usufruir dos benefícios da ceia, mas eu também tenho que proclamar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A lei da proclamação continua a anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, come e bebe juízo para si. Aí tem uma palavra, examine-se. Está chegando a hora da gente se examinar. Mas não é examinar para não participar. É examinar, conversar com Deus, arrependimento e participar. Nós vamos participar da ceia. A orientação de Paulo é: examine-se e participe. Lucas nos dá uma ideia muito real sobre a participação da Santa Ceia. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com os apóstolos disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Lembra que nós falamos que é uma mesa da Páscoa e a instituição da ceia? Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus esvaziou-se da sua glória, veio aqui, deu as instruções necessárias para a salvação do povo. E ele, depois dessa participação dessa mesa, dessa Páscoa, ele estava indo para a cruz e, na sequência, voltando para a sua glória. Ou seja, Jesus sai da sua glória, onde tudo era maravilhoso, glorioso, maravilhosíssimo, e ele vem aonde nós estamos. E ele faz o anúncio, e ele se oferece, e ele volta outra vez para a sua glória. Ansiosamente desejo participar dessa Páscoa, porque só depois dessa Páscoa ele voltaria, ele iria para a cruz e voltaria depois para a sua glória. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei. Olha, a minha missão aqui está completa, eu nunca mais vou comer dessa Páscoa com vocês, até aquele dia que se cumpra no reino de Deus. Ah, sim, aqui é aquela grande promessa. Por enquanto, vocês vão permanecer aqui, usufruindo da bênção da alimentação espiritual, através do simbolismo do meu corpo como pão, do meu sangue como o vinho ou o cálice. Mas num dia, a gente vai participar junto no reino de Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e agora nós vamos participar da ceia. Tendo feito esses esclarecimentos, nós vamos participar da ceia, imaginando Jesus, naquele dia que ele instituiu a ceia, imaginando ele sentado, assim como os apóstolos, participando daquele carneiro, daquele cordeiro, ou daquele cabrito assado, e terminando isso, tomou um cálice, tomou o pão, e abençoou, e partiu, e deu aos discípulos.
Aqui você vê uma taça representando o cálice. Tomando o cálice, abençoou. Olha que mesa linda. Eu quero imaginar, meus irmãos, Jesus naquele dia, há mais de 2000 anos, sentado, se oferecendo, e nós aqui também, hoje, voltando a nossa mente, a nossa memória, lá naquele dia, sabendo que Ele estava se oferecendo em meu lugar, em seu lugar. A morte dele valeu para mim e para você. Só precisa que nós creiamos nisso. Então, ele disse, recebei e reparti entre vós. Então, nós participaremos da ceia do Senhor neste momento.